Capítulo 19. Marco Polo terminou sua especialização em psiquiatria. De vez em quando, visitava seus amigos no Hospital Atlântico. Ao mesmo tempo que se destacava como profissional, escrevia suas ideias sobre o mundo intangível da mente humana. Sua inquietação por novas descobertas e sua incapacidade de aceitar passivamente o que contrariava sua consciência não se abrandaram quando formado. Ao contrário, intensificaram-se. Ele concordava com o pensamento de Aristóteles. O homem é um animal político. Para ele, o ser humano era um ator social. Os psiquiatras e psicólogos deveriam sair do microcosmo dos seus consultórios para atuar socialmente. Deveriam contribuir para prevenir os transtornos psíquicos e não viver às expensas de um sistema que produz pessoas doentes. Marco Polo, pouco a pouco, se tornou um psiquiatra influente na sua cidade e região. Devido à ousadia das suas ideias, com frequência o convidavam para dar conferências em faculdades. Certa ocasião, foi convidado para dar uma palestra para 2 turmas de alunos do último ano de faculdade de psicologia. A plateia era composta de mais de 100 pessoas. O tema era depressão, a doença do século. Após sua experiência, Marco Polo comoveu os alunos. Terminou com estas palavras a sua preleção. Futuros psicólogos e psicólogas, a depressão é a experiência mais dramática do sofrimento humano. Só sabe a dimensão dessa dor quem já atravessou seus vales. As palavras são pobres para descrevê-las. Devemos aprender a respeitar esses pacientes, ouvi-los abertamente e fazê-los deixar de ser espectadores passivos de seu caos emocional. Precisamos levar os pacientes a gerenciar seus pensamentos, proteger suas emoções e reeditar o filme de suas histórias. Esta é a grande tarefa da psicologia. Os que exercem a psicologia devem ser pessoas apaixonadas pela vida e, acima de tudo, devem desenvolver habilidades para descobrir os tesouros soterrados nos escombros dos que sofrem. O mapa desse tesouro não está em nossas teorias, mas nos comportamentos expressos sutilmente pelos próprios pacientes. Deixem-se ser ensinados por eles. Jamais se esqueçam de que nós não tratamos de doentes por não sermos doentes, mas porque sabemos que somos. Marco Polo foi ovacionado entusiasticamente pelos alunos. Eles ficaram reflexivos e até chocados positivamente com suas ideias. Diante do entusiasmo da plateia, ele comunicou que no mês seguinte haveria um congresso internacional de psiquiatria cujo tema principal era justamente a depressão. Se eles quisessem saber mais sobre o assunto, poderiam participar. Em seguida, abriu a palestra para o debate. Como o assunto era de interesse geral, vários alunos de direito, engenharia, pedagogia, que passavam pelos corredores do anfiteatro e ouviram as eloquentes palavras finais de Marco Polo, pediram licença para ouvir o debate. Sentaram-se no corredor. Logo de início, uma aluna tocou com ousadia num assunto sério. Professor, alguns psiquiatras não enviam seus pacientes para os psicólogos. Eles confiam no poder da medicação e dão pouca importância à ação psicoterapêutica. Alguns acham até mesmo que a psicoterapia
é uma perda de tempo, porque a psiquiatria se considera superior à psicologia. O assunto era polêmico, mas real e grave. Embora a psiquiatria e a psicologia devessem caminhar juntas, não poucas vezes andavam separadas, disputando pacientes e prejudicando a evolução deles. Faltava ética e conhecimento nesse delicado terreno. Recordando e concordando com as sábias palavras de Falcão, Marco Polo disse: os psiquiatras têm um poder que ditadores e reis jamais tiveram. Através dos antidepressivos e tranquilizantes, eles penetram no mundo onde nascem os pensamentos, onde brotam as emoções. Este poder pode ser muito útil, mas, se mal usado, é capaz de controlar e não libertar os pacientes. Em tese, os medicamentos produzem efeitos mais imediatos, enquanto a psicoterapia mais duradouros. Entretanto, nem por isso a psiquiatria é superior à psicologia. As duas ciências são complementares. E por que são separadas? Indagou uma intrépida estudante. Essa pergunta era curta, mas suas implicações eram grandiosas. Ela tocava na evolução da ciência, na forma de dezenas de milhares de profissionais, psiquiatras e psicólogos, e afetava a vida de milhões de seres humanos que anualmente adoecem psiquicamente. Como Marco Polo não tinha medo de opinar, disse taxativamente o que pensava. Para mim, a psiquiatria e a psicologia estão separadas porque a ciência está doente. A psiquiatria e a psicologia se desenvolveram separadamente no século XX. A psicologia tornou-se uma faculdade separada e a psiquiatria uma especialidade médica. Elas deveriam unir-se, pois a mente humana não está dividida. O ser humano é indivisível. Em minha opinião, a psiquiatria deveria ser uma especialidade da psicologia e não da medicina. Os alunos deliraram e romperam em aplausos pela elevação do status da psicologia diante da poderosíssima psiquiatria. Jamais imaginaram que ouviriam esse parecer de um psiquiatra. Marco Polo completou: os psiquiatras saem bem formados na compreensão do metabolismo cerebral e na ação dos medicamentos, mas mal formados na compreensão da personalidade. Os psicólogos, ao contrário, saem bem formados na compreensão da personalidade, mas mal formados na compreensão do cérebro e na ação dos psicotrópicos. Os psiquiatras podem não atuar como psicoterapeutas, mas os psicoterapeutas não podem atuar como psiquiatras. Jamais podem prescrever medicamentos. Esta é uma injustiça científica. Há prejuízos para os pacientes pelo fato de a psiquiatria ser separada da psicologia? Bradou um curioso jovem estudante de direito sentado no meio do corredor. Marco Polo ficou feliz por seu interesse. Em certos casos há e muito. Quando o psicólogo atende um caso grave que necessita de intervenção rápida de medicação e encaminha para um psiquiatra, pode haver um intervalo de tempo perigoso até que o atendimento psiquiátrico seja feito. Por isso, nesse intervalo, os pacientes podem cometer suicídios, ter surtos psicóticos ou ataques de pânico. Se os psicólogos tivessem mais 2 anos de especialização em psiquiatria, poderiam estudar melhor o corpo humano, a biologia do cérebro, a ação dos medicamentos e, assim, seriam capazes de prescrevê-los. Mas, infelizmente, existe uma disputa de mercado nos bastidores.
da ciência. Nem sempre o ser humano está em primeiro lugar. Em seguida, uma aluna tocou em outro assunto importante e frequentemente mal entendido. Às vezes, os psicólogos, por falta de conhecimento ou por medo de perder seus pacientes, também não os enviam aos psiquiatras. Quando deveriam enviá-los para serem medicados? Não há regras rígidas, mas darei alguns princípios. Toda vez que há um quadro de confusão mental, risco de suicídio, humor intensamente depressivo, ansiedade grave ou insônia, o paciente deve ser medicado. Por favor, não esqueçam que vocês estão mexendo com vidas. Cada paciente é mais importante do que todo o ouro do mundo. Usem sempre o bom senso. Os alunos ficaram pensativos. Havia anos estudando psicologia, mas não tinham esses parâmetros claros em suas mentes. Alguns psicólogos colocavam em risco a saúde dos pacientes por não encaminhá-los aos psiquiatras. Tinham receio de trabalhar juntos. Por que a insônia deve ser medicada, professor? Porque o sono é o motor da vida. Ele repara toda a energia que gastamos. A sua falta desencadeia ou intensifica muitas doenças psíquicas e psicossomáticas. Você pode tentar remover ou trabalhar as causas de uma insônia, mas não tente por muitos dias. Encaminhe seu paciente para um psiquiatra ou até a um neurologista, se o caso for simples. E não se esqueça de que você pode brigar com o mundo e sobreviver, mas se brigar com sua cama, vai perder. E não leve seus inimigos para a cama. Perdoe-os. Fica mais barato. O grupo sorriu. Qual a frequência de pacientes deprimidos na população? Existem diferentes estatísticas. No passado dizia-se que era 10% da população. Atualmente estamos nos aproximando de 20% das pessoas, o que indica que mais de 1 bilhão de seres humanos, mais cedo ou mais tarde, terão um episódio depressivo. E infelizmente, por preconceito ou falta de política de saúde pública, a maioria das pessoas não se tratará, trazendo sérias consequências psíquicas, sociais e profissionais. A plateia agitou-se. A situação era gravíssima. Pela projeção, de 10 a 20 alunos do anfiteatro desenvolveriam depressão. Na realidade, alguns já estavam deprimidos. Como nessa faculdade 70% dos alunos eram mulheres, uma aluna na lateral da classe indagou: quem tem mais transtornos emocionais, as mulheres ou os homens? As mulheres têm uma incidência maior. Houve um tumulto na classe. Os alunos zombaram das suas colegas. Marco Polo fitou-os e disse: as mulheres não adoecem mais facilmente no território da emoção por serem mais frágeis do que os homens. Como sempre acreditou o machismo que reinou por milênios, excetuando as causas metabólicas, elas adoecem mais porque amam, se doam, se entregam e se preocupam mais com os outros do que os homens. Além disso, frequentemente são mais éticas, sensíveis e solidárias do que eles. Elas estão na vanguarda da batalha da vida. Por isso, acham-se mais desprotegidas. Os soldados no fronte da batalha têm mais chances de ser alvejados. Marco Polo suspirou e pediu: por favor, aplaudam as mulheres dessa plateia. Sem elas, nossas manhãs não teriam orvalho, nossos céus não teriam andorinhas. Os futuros psicólogos ficaram rubros. As futuras psicólogas foram as nuvens. Marco Polo, em seguida, deu uma pequena, mas
preciosa orientação terapêutica para elas. Disse-lhes: queridas mulheres, vocês podem viver com milhares de animais e não se frustrarem, mas, se viverem com um ser humano, por melhor que seja a relação, haverá decepção. Doem-se, mas não esperem muito retorno dos outros. Esta é uma das mais excelentes ferramentas para proteger suas emoções. A partir daí, por usarem essa ferramenta, algumas mulheres evitaram transtornos psíquicos. Passaram também a aplicar esse princípio com seus futuros pacientes.